Shalom, família! Sábado tem sempre um programa para abençoar a sua vida e agora às 22 horas é esse programa abençoado, esse bate-papo com pessoas legais, com assuntos importantes, sensíveis, que vai trazer muita bênção para a nossa vida. Quero já de cara agradecer a Deus pela sua participação semana passada, no nosso podcast semana passada, a identidade pentecostal foi algo assim muito fenomenal, há respostas. Olha, muito obrigado por todos vocês que assistiram, comentaram, compartilharam. A gente só tem a agradecer. E a gente quer hoje trazer e é o segundo episódio, né? Um episódio interessante. Queremos falar sobre o empresário cristão, irmãos da fé, irmãos nossos que são empresários e têm como estilo de vida o reino de Deus, são instrumentos para abençoar a obra e a vida de outras pessoas. E hoje eu vou conversar com alguns deles aqui. Um vai chegar daqui a pouquinho, é o Hélio Bandeira, ele está estacionando o carro, daqui a pouco ele está chegando, mas enquanto isso a gente já bate um papo legal pra caramba. E eu vou pedir para ele já dar a sua boa noite aqui pra galera. Eu estou aqui ao meu lado direito, ele que já está ficando famoso com a gente, né? Fala, Tiagão. Boa noite, prazer estar aqui mais uma vez, pastor, participar desse podcast abençoado do mundo real. É isso aí, é o podcast do mundo real. Ali está o nosso amigo Tiagão, que é o Tiago, é o mágico deste programa abençoado. E aqui está ele, o querido missionário William Correia. Boa noite, missionário. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Alegria estar aqui com vocês, um privilégio poder participar desse podcast. E espero aí poder abençoar a vida de vocês com testemunho. Em nome de Jesus. É isso aí. Vamos juntos, porque hoje o negócio está abençoado aqui nesse lugar. Gente, só que eu queria chamar, antes da gente já partir para conversar com o William, conversar com o Tiagão, eu queria só chamar o break. Esse é um momento importante para a gente. É um momento das nossas empresas que ajuda este programa. E se você ainda não adquiriu, não foi no Guanabara, não foi no Princesa ou no Presunic, vá e compre a tapioca do nosso irmão Hélio Bandeira, que daqui a pouco ele vai estar aqui para falar com a gente. Vamos pro break e a gente volta já. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para a sua rotina. Let's get down to business. Work hard, play hard. Oh yeah. All day, all night. 'Cause I like to fly, I whine so high, directions high. É isso aí, família, estamos de volta e a gente quer bater um papo aqui agora com esses dois homens de Deus. Daqui a pouco, como eu falei, chega mais um e a gente vai conversando, que é o irmão Hélio Bandeira, que é da empresa Pernambuquinha. Mas a gente quer falar hoje sobre essa ação sobrenatural na vida desses irmãos que prosperaram, estão prosperando graças à boa mão de Deus. Em um país difícil, um país de pandemia, um país com leis injustas, mas Deus colocou a mão sobre esses jovens rapazes abençoados. E aqui eu quero dizer logo a vocês que são uma parte, né? Nós estamos falando de só 3 irmãos, nós temos um mundo de irmãos, de mulheres e homens de Deus que tratam do empreendedorismo de uma maneira cristã, e isso é um tema que a gente quer trazer hoje para todos vocês. Eu quero começar com ele, jovem, conheci jovem também, juntos, éramos ali do projeto Jovem, e uma palavra de Deus, dada a ele pelo nosso pastor, nosso reverendo, transformou a vida desse rapaz, que hoje conhecemos como o doutor William Correia, que é CEO da empresa CBI, com sede em Copacabana. Missionário William, seja bem-vindo ao podcast do Mundo Real. Muita alegria estar aqui com vocês, né? A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo. Temos a história aí bonita, né? Deus tem escrito na nossa vida uma bela história de obediência e de fidelidade de Deus na nossa vida. Então a gente quer abençoar aí o pessoal que está nos ouvindo hoje. É isso aí. William, nós, como eu havia falado, eu me lembro da célebre reunião naquele salão missionário
Porque eu quero falar uma coisa a vocês que estão nos assistindo, às vezes pela primeira vez, ou você que não tem contato ainda com o nosso ministério, e eu gosto sempre de explicar como é o nosso pastor. O nosso reverendo é um profeta, é um homem de Deus que pensa em detalhes. E uma das graças que Deus deu ao nosso reverendo é a preocupação desde a criança que chega no nosso ministério até a fase adulta. E me lembro de reuniões que nós temos hoje, reuniões jovens, e jovens na nossa igreja, a gente deixa bem claro, é de 0 até 100, cento e poucos anos, hein? Não tem esse frescor, não. E o William é muito jovem, e aquela reunião célebre onde o reverendo começa a perguntar: o que você quer ser quando criança? Só que, William, eu queria saber o seguinte: como você chegou primeiro na igreja, para depois a gente entrar e falar um pouquinho daquela reunião célebre de o que você quer ser? Eu cheguei à igreja com 14 anos. Como é que foi? Eu assisti um programa que a igreja tinha, o programa Momento do Esporte. E aí ali tinha uma escolinha de futebol para reunião de jovens, para o futebol, mas principalmente para evangelizar esses jovens. E aí eu fui fazer parte desse projeto, comecei a fazer os treinamentos, e aí um dia, né, eu atentei para a pregação que tinha todo sábado pela manhã, tinha uma pregação, e aí eu ouvi a mensagem, eu cheguei na hora do apelo, né, e o Espírito Santo já falou comigo na hora do apelo que era para eu aceitar Jesus, ali eu aceitei Jesus, me entreguei. E a partir dali, eu comecei uma mudança de vida, né? Você já me falado uma vez, William, que você chegou a pegar a sua parente, eu não me lembro direito, você vai falar pra gente, coisas no lixão do Jardim Gramacho para Isso. comer. Fala aí pra gente. A minha avó, né? Minha avó, eu vim de uma família muito pobre, né? A gente morava no Morro do Remido, ali em Caxias. E a minha avó, ela ia buscar lixo, né? Coisas assim descartadas de supermercado lá no lixão do Jardim Gramacho, e ela voltava, eu lembro disso, devia ter uns 5, 6 anos, mas eu lembro dela chegando com carrinhos, né, com queijo, com latas amassadas, Coisas passadas da validade, coisas né? passadas da Aham. validade, macarrão, né, muito macarrão já com aqueles besourinhos pretos, né, dentro, e ali ela limpava. Aham. E ali a gente comia, né, daquilo ali. E eu quero só que você preste bem atenção em tudo isso aqui, porque hoje um homem próspero, mora na Barra da Tijuca, muito abençoado, né? Mas você percebe que teve um início, né, William? Você imagina, você chega ali com 14 anos, você falou, na igreja? Sim, senhor. Mas imagina, você tem todo um histórico de uma vida bem ruim que Deus vai transformar. Eu costumo assim dizer que Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, e na minha vida foi assim. Eu vim do nada mesmo, não tenho herança, não tenho família rica, não tenho parente que investiu. O que eu tenho é Deus, né? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, as promessas de Aleluia. Deus. E isso fez a diferença na minha vida, né? Quando eu me converti, a gente tem uma história parecida que é assim: você não pode, você não consegue, você não vai prestar, você não vai para lugar nenhum, você vai dar porque não presta. E eu cresci na favela, no morro, no meio de traficante. E realmente ali era um ambiente terrível. Até que eu me converti, né? E aí, quando você se converte, né, vem a você a boa nova do evangelho, de salvação, de vida eterna, mas também de que você tudo pode no Senhor, de É que verdade. em Deus você pode proezas. E aquilo entrou no meu coração porque é verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é indiscutivelmente a verdade. E eu mergulhei nisso, né? E aí nisso que eu me amparo até hoje, né? E tenho chegado onde eu cheguei por conta da palavra de Deus. Agora, William, então se converteu, aquele jovem, aí eu gosto de falar daquela, e o reverendo também sempre fala isso, você então vai estar naquela reunião do qual vários jovens Sim, estavam, senhor. e o reverendo vai perguntar um a um o que quer ser quando crescesse, quando entrasse na fase adulta, e você lá deu sua resposta, e a partir daquilo ali mudou sua vida. Por quê? Como foi? Então, eu queria ser jogador de futebol, né? E aí eu participava de uns jogos que tinham da igreja, que também eram evangelísticos, e o reverendo
participava desses jogos também, e o pastor Enoque também participava desses jogos. E aí o reverendo perguntou, e eu falei que queria ser jogador, o reverendo falou, pastor Enoque, então leva ele lá. Aí o pastor Enoque falou, não, mas ele já vai, reverendo. Aí o reverendo, já vai? Mas como eu não notei? Aí ele parou um pouquinho, pensou, e deve ter lembrado, e falou, meu filho, então, jogar bola, você joga pra pelada dar. Tem um jeitinho, mas para profissional, para algo maior, não dá não. É melhor você estudar, é melhor você buscar ser grande para a glória de Deus em outra área, e Deus vai te abençoar em outra área. No futebol esse dom aí não dá. Não é pra ti. Não é para você. E o que eu fiz ali? Eu obedeci. Né? Eu quero assim ressaltar, pastor, como o nosso reverendo ele é um homem de Deus e como ele vê a alma como alma, porque ali a gente estava numa reunião que devia ter ali em torno de uns 30 a 50 jovens. E o pastor presidente da igreja estava ali conosco, reunido com aqueles jovens que não tinha nada a oferecer. Né? O que nós tínhamos a oferecer? A nossa alma, né? Para o Senhor Jesus Cristo. E o nosso reverendo, ele, né, deu esse tempo de estar ali conosco por várias semanas. Né? Eram reuniões de férias. E ele ali dirigindo as reuniões, e eu fui muito abençoado nessas reuniões, porque a palavra profética veio sobre a minha vida naquele momento. Vai estudar. E interessante, né, William? Você falou, claro, né? Vai estudar. Não se melindrou também, né? Não, senhor. Não se melindrou, porque é uma outra situação que é importante a gente tá muito ligado, que às vezes vai aconselhar alguém, olha, faz isso, a pessoa tá tão impregnada e cega por um gatilho emocional que ela acaba fechando os olhos para o que Deus quer e perde a oportunidade. Você não fez isso, graças a Deus foi. Agora, o percurso que você teve que caminhar, porque da palavra para mudar a sua vida até você chegar ao que você é hoje, consegue fazer um resumo pra gente? É faculdade, é noite sem dormir, trabalhos que você teve que fazer para poder sustentar a faculdade? Obedeci, né? Então, assim, antes de mais nada, estar frequente nos cultos, né? Estar frequente nas reuniões. E aí eu fui fazer curso de inglês, eu fui terminar meu ensino médio, eu cursei minha faculdade, fiz meus estágios. Deus abriu boas portas de estágio para mim. E aí, depois de formado, Universidade Veiga de Almeida, trabalhei lá no centro de saúde. Trabalhei depois em Copacabana, na Clínica Consultar. Depois eu fui chamado para ser coordenador da Clínica Ortoberg. Passei 8 anos na Clínica Ortoberg, até que chegou o momento de ter a minha clínica. E aí eu fui chamado pela principal concorrente da clínica que eu havia montado, praticamente, foi a fisioterapia da Ortoberg. E aí me ofereceram, né, a possibilidade de trabalhar com eles na minha clínica hoje. Eu falei, olha, eu não tenho interesse de trabalhar não para vocês, eu tenho interesse de ser dono. Vocês querem me passar a empresa? E ali eles aceitaram, me passaram a empresa, me tornei dono da Barão de Ipanema, estou lá 5 anos, 5 anos Deus tem abençoado. Hoje nós somos a maior clínica do bairro de Copacabana, e recentemente agora a aquisição para o grupo, né, Grupo CBI, agora com a aquisição da clínica VIP Físio no Meia. Que isso, não é fácil, né, William? Você vê que tem uma trajetória. Beleza, aqui, ele chegou, ele está aqui, ele está conosco, Hélio Bandeira, que é uma bênção, e a gente conversou com o William, falou muito com o William aqui sobre todo esse processo, mas, Elinho, boa noite, é sábado à noite, eu digo que estou dizendo aqui no programa que sábado à noite, diz a música aí, todo mundo espera alguma coisa. Aqui é bênção, espera a palavra, espera testemunhos, espera coisas grandiosas, mas boa noite aí. Boa noite, meu pastor, boa noite, missionário William, todos aqui presentes. Não posso deixar de louvar a vida do nosso reverendo, um homem de Deus, um homem que direciona as suas ovelhas através da Bíblia, né? Que nos tornou na minha vida um manual de conduta. Então, um prazer muito grande estar aqui. Boa noite a todos. Meu jovem, Hélio jovem, rapaz, né? Por mais 50 anos, apenas 50 anos. Por mais que esses cabelos brancos, mas um jovem, rapaz. O Hélio Bandeira, e a gente chamou o break da Tapioca, vocês viram aqui, né? A gente chamou o break aqui da Tapioca, a empresa do nosso irmão Hélio Bandeira. Maravilha. Falamos aqui de onde está vendendo, para cada pessoa, porque você imagina, é o 2º episódio, né? Então nós temos já, com certeza, um público grandiosíssimo,
pode ter certeza. Você imagina, o nosso ministério está espalhado, né? Brasil e mundo. E está vendo passar aí o nosso break, tapioca. Maravilha. Ó, qualquer dia eu vou trazer para comer aqui. O Thiago vai fazer uma tapioca pra gente comer aqui ao vivo. Isso é fácil, a gente aqui colocar uma degustadora aqui, fazendo tapioca, atendendo, fica todo mundo não é saudável, cheio de mal, energia. Ele não é fácil. Nosso doutor William aqui tem uma informação preciosa em breve para dar sobre a tapioca com Não, ele whey. vai ter que falar, tapioca. Perfeito. Porque hoje não tinha, gente, mas chegou aqui, ó, tapioca com whey. Pessoal, né, do fitness, pessoal da academia, pessoal... A informação aí que o nosso missionário, o nosso empresário, nosso irmão em Cristo, Dr. William, trouxe é de grande valia, mas eu vou deixar aquele que fale. Fala aí. Vai ter mais pressão. Fala. Eu me empolgo um pouco falando sobre saúde, mas o que acontece? A tapioca do Elinho, gente, ela é com whey protein. O que acontece? Meu público em Copacabana é um público idoso. E o idoso sofre com um problema degenerativo que é da vida, que é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Isso acontece até mesmo para aqueles que fazem atividade física e aí precisam de uma suplementação. Então a tapioca aqui, ela não é só para o pessoal da academia, o pessoal da maromba que quer ficar fortão, mas ela também é indicada para a terceira idade. O pessoal aí da terceira idade, ao invés de ficar comendo pão, trigo, se contaminando, tem a tapioca que ainda tem o valor funcional, que é a questão da proteína aí para prevenir a sarcopenia. Que o Elinho vai querer pegar esse trecho para invadir as redes sociais. Não, é que seria mal educado da minha parte estar usando o telefone, mas já estaria mandando para a agência de marketing aqui agora. Sim, porque é uma informação real, uma informação legal, né? A gente de qualidade aproveita... de vida, a gente está falando aí de qualidade de vida, né? O que eu pego mais lá na clínica são pessoas com limitação funcional. Pessoas que não conseguem subir e descer uma escada, não conseguem se levantar de uma cadeira, não conseguem caminhar, atravessar a rua. São pessoas assim, você deve ter pessoas aí em casa com esse tipo de problema. E aqui, ó, um auxiliar é essa tapioca aí com whey. Beleza. Maravilha. Hélio Bandeira, Sim, o senhor. que a gente queria saber, como é que você chegou aqui para abençoar e abrilhantar nossa bancada abençoada falamos com o William sobre a importância da fé na vida de um empresário. Eu queria que você conversasse conosco um pouco como é importante. Você é um dos camaradas que eu já acompanho há anos de perto, ligados a Deus, ao ministério e aos pastores, ao reverendo, e isso é admirável. A importância de, independente dos meus negócios, eu tenho que ter uma relação com Deus. Queria que a gente falasse da tua relação com Jesus. Pastor, eu costumo dizer, numa grande oportunidade, onde acompanhei o senhor diversas vezes por um momento como esse, mas era uma gravação de TV, né? Que, assim, a gente tem que focar muito em Jesus, a gente tem que focar muito na Bíblia, né? Somos abençoados verdadeiramente por fazer parte de um ministério bíblico, não posso deixar de falar sobre isso. Porque a fé, ela é acrescida, né, a cada dia pela leitura bíblica, né? Ali foi deixado para nós o que poderia acontecer e o que poderia resolver, né? Então está tudo escrito. Eu falei uma vez isso para o senhor, e o senhor fala diariamente isso para nós, para as ovelhas da Igreja Assembleia de Deus Viva 24 horas. E assim, eu tropecei muito, né? Tropecei muito na parte de empreendedorismo, por falta de desobediência, por falta de conversar mais com o homem de Deus. E isso o senhor é uma grande testemunha, é um grande ajudador meu, né? Copiando, imitando o reverendo que dá essa direção para o senhor, para que traga até nós nas igrejas auxiliares. E eu gostaria de começar falando sobre os meus erros, né? Em relação à empresa, né? Em relação à empresa, a minha vida também bem aberta, qualquer pergunta que o senhor quiser fazer, estarei respondendo. Não, e eu quero agradecer a Deus você falar assim, eu estou querendo falar dos meus em relação à empresa, porque pode ter, com certeza, muitas pessoas que também estão errando. Sim. E aí, quando pega um conselho, pega o teu testemunho, isso é algo que vai ajudar elas. Então, assim, pastor, para ajudar, eu tive umas 50 pessoas visitando a minha fábrica, esses blogueiros, gente, que a gente acredita muito na mídia positiva, é importante falar sobre o positivo, e essas pessoas ficaram encantadas de ver a produção da tapioca, de como faz, de onde que vem, e quando acabou tudo isso, eu senti no meu coração de falar sobre como empreender, né, porque ali eles me vendo, estão me vendo como alguém grande, apesar de eu ser pequeno, grande é Deus, né.
E eu perguntei, um ia ter fábrica de camisa, outro queria ter fábrica disso, daquilo outro. Eu falei, que bacana, mas você já procurou um contador? Aí elas responderam a mesma coisa que eu no passado. Hã? A pessoa que abre uma coisa não sabe, Não não sabe sabe. o que é um contador, uma relação tributária, né? E eu pequei muito que eu saí do show business, que o senhor também conhece essa trajetória lá com o Cantor Belo, que me apresentou a Igreja Viva 24 Horas. E saí do show business, que era só dinheiro para cá, dinheiro para lá, vende show, compra, paga as contas de casa. E fiquei vivendo nessa mesmice durante muito tempo e de repente virei dono de uma indústria. Mas eu olhei para os números, eu não olhei para o negócio. Então, quando você se encanta pelos números, pelo que pode te dar de retorno, você esquece de fazer o passo a passo. Então, hoje eu tenho assim uma alegria de poder estar aqui contribuindo e para qualquer pessoa. Eu não guardo mais informações, eu acho que Deus dá para a gente e aquilo é para a gente poder adiantar pessoas também, ajudar. E você não deve abrir nada que você não conheça, não deve se associar a ninguém que você não conheça. Eu me tornei sócio de uma pessoa onde teve um investimento exato de 1.150.000. Eu e 2 sócios entramos com um sócio antigo, compramos a parte, e a gente montou a maior fábrica, a maior indústria do Rio de Janeiro sem saber o que era um contador. Sem saber qual era a tributação da indústria que eu poderia abrir para eu poder me organizar, me relacionar com os mercados. Bom, fali. A falência é dolorosa. E como o fato da minha vida particular também, que em um momento oportuno, quando o senhor queira, eu poderei falar, eu entrei no negócio sem nenhum conhecimento. O meu sócio, da época, ele vamos para o Código Penal, ele era um 71, ele era um estelionatário. Então, em 3 meses, ele roubou da gente R$575.000. Meu Deus. E a Que gente, provação, né? muito, muito. E a gente, sem habilidade nenhuma para o negócio, tirei ele, deu aquela explosão humana. Pô, tu tá roubando a gente, não dá pra gente se relacionar mais. Ele saiu da empresa e a gente não conseguiu ter a habilidade de um bom empresário. O que é a habilidade de um bom empresário? Você tá com um problema, você administra ele, traz as informações para você e segue. Bom, isso talvez não seja muito relevante. Mas, enfim, tirei ele do negócio. Pior do que ter tirado ele do negócio, eu não sabia para onde ir. Eu não sabia onde comprar, nem para quem vender. Né? Então, Agora, assim, só te interrompendo, isso é um Perfeito. bate-papo, mas eu me lembro que nesse percurso eu via você muito na igreja orando. A gente tinha campanhas, né? Você ia lá, nós havíamos fazendo umas campanhas tarde da noite, o pessoal que chegava do trabalho, e você ia lá orar, buscar a Deus. Assim, é importante, Elinho, mediante tudo isso, você tá ali buscando a Deus, pedindo a Deus direcionamento. meu pastor, sem a sabedoria que o Espírito Santo pode nos dar, eu não estaria aqui. Eu não seria um feliz dizimista da igreja, um feliz ofertante, a minha casa não estaria bem. Então, sem um relacionamento com Deus, com a Bíblia, com uma igreja, que o próprio Jesus é o que mais fala, que você precisa ter uma igreja, você precisa ter um pastor. Então, assim, isso acrescentou demais na minha vida, só acrescentou, não foi nem o demais, foi o único suficiente, foi eu ter uma igreja, ter um amparo bíblico, ter um amparo de um pastor como o senhor, como o reverendo. Então, assim, os conselhos que vêm, coisas que acontecem dentro da igreja e às vezes você não dá importância e daqui a pouco, daqui a 2 anos, aquilo vem na sua mente, meu Deus, eu tinha seguido aquilo. Aí você vai fazer como Jonas, vai ter que voltar todo o trajeto para recomeçar, isso dói muito na gente. Então, assim, quando você se direciona a uma igreja, né, eu gosto muito de falar, eu falo para o mundo, pastor, que sou muito feliz na igreja que eu tô. Eu vi pessoas saindo da igreja, indo, voltando, e assim, vai e volta pior, volta 10 vezes pior. Então, assim, a gente tem que se firmar muito com Deus, se firmar muito com Jesus, não ter vergonha, porque às vezes o cristão, pastor, eu vejo isso de longe, né, porque eu sou bem quieto no meu canto assim, mas deu a oportunidade de falar, a gente faz a vontade do Espírito Santo, mas eu vejo pessoas às vezes retraídas, eu não vou até o pastor porque ele vai saber que eu estou pecando, mas é dali que você vai trazer ajuda, é dali que você vai trazer a direção, desse jeito, né? Então, assim, às vezes você descobre depois de um tempo que o irmão estava sofrendo, que o irmão estava com dificuldade, mas o irmão não teve a liberalidade no coração e a humildade de chegar para o homem de Deus. Eu tive problemas, assim, falando do empreendedorismo e trazendo para a vida pessoal. Hoje eu sou casado e tenho uma família feliz porque eu tenho um pastor como o senhor. Oh, Deus. Eu tenho orgulho de falar isso. Eu tenho orgulho. Vem lágrima nos meus olhos de falar Não isso. fala, Né? não dei na minha também. Então, assim, meu casamento ao ponto de eu querer jogar minha esposa pela janela do quarto andar, mas quando tu para pensar, por que eu briguei? Foi por causa de um copo d'água? Foi porque ela deixou a sandália ali? Aí aquilo explode porque você deu legalidade pro inimigo. Aí lembro do senhor sentado na sala da minha casa, como se fosse hoje,
Só vou sair daqui depois que vocês me disserem que tá tudo bem. E Bíblia, palavra de Deus, palavra de Deus. Então, Aleluia. por diversas... E madrugada, tá? Madrugada dentro. E assim, pra gente escolher a escola da nossa filha, nós fomos até a igreja. Foi. Para trocar de escola. Cara. Nós conseguimos, aí eu tenho vontade de chorar porque é uma coisa muito emotiva na minha vida, muito real, sabe? É todo dia real isso na minha vida. Eu não posso esquecer disso para eu ter direção de vida. Porque você não pode esquecer de quem te ajudou, de quem esteve contigo, você não pode esquecer de Deus, você não pode esquecer da Bíblia, você não pode ter o orgulho de não levar os seus problemas até a igreja, porque o pastor vai falar de mim, ele nunca falou nada da minha vida para ninguém. O que ele fala é o que é permitido, é testemunho para poder te dizer, né? Para te dizer que, olha, vem aqui tem a solução. É o que já é Né? falado por si só, né? O que é falado por si só. Então, assim, eu nunca recebi um conselho da minha igreja, da minha empresa, das duas falências que eu vivi, do meu casamento, da minha vida particular, das minhas emoções, das minhas tristezas, que não fossem com a Bíblia aberta do meu pastor. Aleluia. Foi. Então, assim, eu nunca ouvi o meu pastor, né? Eu vou falar da Igreja Assembleia de Deus, Viva 24 Horas, pastor reverendo Zé de Santana Santos, esse homem de Deus aqui, pastor Leonardo, que eu amo muito, quero falar isso aqui abertamente, Ô, meu né? pai. Eu nunca recebi um conselho do senhor e ter falado algo, você fala assim, olha, então faz isso. Então vem cá, entra aqui no gabinete, vamos ver a Bíblia. Vamos ler, vamos orar. Aí aquilo me fortalece para hoje eu ser um pai chato. Luísa, tu já leu a Bíblia hoje? Luísa, você já orou antes de sair de casa? Filha, eu levo minha filha, eu tenho uma rotina, eu acordo às 5h30 da manhã, faço contato com o Ceasa, que a gente tem uma distribuição lá dentro, aí vou, preparo o café da minha filha, ela acorda, eu tomo banho, tomo meu café, quando ele chega no elevador, Luísa, tu já orou? Ih, pai, não, ela vai ver isso aqui. Ela vai confirmar. Ih, pai, não, filha, não entra no elevador sem orar. Você quer dizer para Deus que hoje o dia é contigo, que você não precisa dele? Então, assim, O William quer falar. O Elinho tocou num ponto aqui legal, agora a gente já partindo pro bate-papo aqui, que assim, são 3 homens empresários que, quando a gente começa a falar da nossa vida com Deus e do que o ministério fez pela nossa vida, são 3 homens de sucesso que querem chorar. Verdade. muito. Né? Quando a gente toca, porque passa um filme na nossa cabeça, porque nós chegamos ao sucesso como resultado do que foi investido na gente pelo ministério. Né? Nós somos resultado da visão que Deus deu ao reverendo. Então, assim, acima de empresário, nós somos cristãos. Amém. Antes de ser empresário, antes de ter sucesso, antes de ter outras empresas, várias empresas, antes de estar com a conta boa, graças a Deus, nós somos cristãos ovelhas, nós estamos formados, né, aos pés de um grande homem de Deus que é o reverendo. É verdade. Então, assim, nós chegamos ao sucesso porque nós fomos muito ajudados. Muito. Né? Então, assim, é ajuda na área espiritual, é ajuda na área familiar, é ajuda na área empresarial, é muita ajuda. E o que nos nutre é a gratidão. É isso aí. Né? É a gratidão pelo que Deus fez através de um ministério. Né? Então, é muita história que a gente tenta ser sucinto, mas é muitas histórias para chegar onde nós chegamos hoje. A gente ficaria uma semana aqui gravando, seria Não, eu tô pouco, né? percebendo que vamos ter que ter mais um programa. Porque Tiagão nem falou ainda. Tiago tá Eu aqui para gosto de falar. falar. E Tiago gosta. Tiago, ele tem um método, Elinho, inovador. Ele que é um sommelier formado. Ele, então, tem ganhado a vida com um dos melhores churrascos de Caxias. Oh, que bacana. Minha É fábrica isso, tá lá na Vila São Luís. Ô, Thiago, aproveitando a oportunidade do bate-papo, pegando aqui o gancho do irmão do William, Dr. William, assim, um resumo, né? De todos os conselhos, eu me peguei várias vezes, sei também que o William, né? Vamos falar o William, que é um missionário da nossa igreja, teve a mesma atitude antes ou depois, eu não lembro, mas tivemos essa atitude, já que ir para a igreja vazia, a gente chorar. É chorar. Mas isso aí O quê? é o que Mas, eu assim, tenho vivido. Chorar assim, o Thiago, das lágrimas descer sem vergonha, que a parte. Tô chorando aqui agora de sabe, assim, de lembrança. Já deitei né? no púlpito, eu já tive a ousadia de deitar no púlpito e falar: Senhor, tem misericórdia, não sei mais o que fazer, me socorre. Aí sabe o que veio depois de tudo isso? A resposta. E nós Aleluia. estamos aqui hoje. E Deus é tremendo, porque sempre virá a resposta. Desde seja William, seja Hélio Bandeira, seja Tiago, e convivendo com eles, né, a gente sabe que sempre virá a resposta. Agora, é interessante esse bate-papo e a gente lembrar que no meio de prova, ele falou de falir,
por falta de conhecimento da área. Agora, isso é muito importante que você falou, Muito, Hélio. muito. Porque eu conheço também muitas pessoas que faliram no segundo, terceiro mês de abertura de empresa. Meu pastor, não existe, falar com bastante segurança, você abrir um negócio sem você ter um plano de negócio. Plano de negócio é tudo, né? Alguém que tiver alguma dúvida, procura a gente aqui, procura o William, a gente vai saber falar sobre isso. Inclusive, né? a gente tem falou no primeiro episódio, vamos falar nesse, perguntas. Sim. Coloque no chat todo tipo de pergunta que você quiser fazer, seja para Hélio, seja para o William, seja para Thiago, que a gente vai ajudar respondendo aos poucos aí e elucidando todo mundo. Fala, Hélio. Então, no meio da primeira falência, eu encontrei duas pessoas, dois irmãos. Um até voltou a trabalhar comigo agora. Eu estive até em Petrópolis ontem, fazendo uma reunião sobre exportação. Esse amigo que me levou lá, o Flávio, também um servo de Deus, tá? Um servo de Deus. E ele fala, cara, você tem que fazer um plano de negócio. Eu olhei para a cara dos dois e perguntei, hã? É o que você ouve no mundo. Você tem dinheiro, seja de R$1 a 10 milhões, você tem vontade, mas você não tem conhecimento de causa. Então, assim, tem que haver de tudo, né? Com Deus você tem que estar envolvido, tem que se planejar, tem que se relacionar. Com um negócio não é nada diferente. Você também tem que se organizar, se planejar, está. Então, assim, o plano de negócio é da parte de abrir empresa, com quem você vai abrir empresa, qual o tipo de tributação que você vai trabalhar, quem serão teus clientes, quem é teu foco, qual é o teu plano de mídia, qual é o teu plano de marketing, qual é a tua gestão financeira, o que você tem para investir, aquilo que você vai investir vai te sufocar a sua casa, invista menos, faça um negócio menor, porque a sua casa tem que estar protegida, né? Então você entende que você vai ter aquele investimento, o teu retorno vai vir o quê? Daqui 1 ano, 2, 3, 6 meses. Essa parte da sua casa ela tem que estar reservada, porque quando afeta a nossa casa, a cabeça dá um nó. Então, logo eu costumo dizer para as pessoas hoje que eu tenho oportunidade, você quando você está no meio do furacão, você tem que arrumar um jeito de sair dele e olhar ele de fora. Dali você vê a solução. Você dentro do furacão, você roda junto. É a mesma coisa quando você tem um problema financeiro e você não para entender como eu posso sair disso. Você só fica tentando e você não tem uma gestão, você não tem um compromisso, você não tem um relacionamento, você não procura ajuda, que foi o que tanto eu como o William achamos, acredito que o Thiago também, de chegar aqui. A gente tem uma Bíblia aberta, a gente tem um caminho, a gente tem, né, o nosso pastor, gosta de falar, nosso professor, ele é professor de história. Eu fui fazer um CPM, que é o curso pré-matrimonial, importante falar isso para quem deseja casar ou está casado e nunca fez. Nós temos o pastor Celso, superintendente do Banco Santander. Eu fui fazer o CPM porque o meu casamento estava um caos e hoje eu sou um homem feliz com a minha esposa, com a minha família, diante da igreja, né, diante dos aconselhamentos. E lá eu falei, ele é superintendente, ele sabe tudo de número. Não perdi a oportunidade. Mostrei a minha falência para ele, meus problemas. Eu descobri que eu estava dentro desse furacão. Mas fora do furacão eu tinha solução. Minha mulher ganhava em média ali, minha esposa, em média de 5 mil, ganhava 10. A gente tinha dívida de 13 e os 2 que sobravam a gente não via, porque estava no furacão. Você investia no tempo errado, na era errada, comprava errado, viajava no momento que não era para viajar, comprava coisas que ia ficar pendurada no guarda-roupa e tua vida não anda. Então você tem que ter força. Foco, né? Vou usar o que o reverendo fala muito e o pastor, não seja frouxo. É isso O aí. que é ser frouxo? Eu tenho que fazer, e eu fiz muito, tá? Eu quero falar aqui ao vivo, nesse domingo à noite, nesse sábado à noite, me perdoa. Todo mundo espera alguma coisa do sábado à Sábado à noite tem que esperar Deus, né? É isso aí. Oração, jejum. Amém. Então, assim, você tem que ser firme, conseguir de qualquer maneira ser firme para você mostrar para sua casa, ó, agora vai ser o pão com ovo, porque é ali que vai trazer o filé. Isso é muito sério o que ele tá falando, galera. Por quê? Porque você vem de uma vida saudável financeira, resolve abrir um negócio ou está num bom emprego, isso desanda de repente, você quer continuar vivendo a mesma vida. Não, isso eu posso usar a palavra desgraça, né, pastor? Acho que isso é desgraça da vida do ser humano. Aí quando você faz isso, você deixou Deus de lado e o inimigo entrou. É o famoso devorador, quando lá em Malaquias 3:10 fala sobre o dizimista e ofertante da casa, o dizimista da casa de Deus, né? Nós vamos tocar nesse assunto. Amém? Hélio, eu tenho que chamar o Break News. Amém. É o break da nossa tapioca. Daqui a pouco a gente volta. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para a sua rotina. Let's get down to business. Work
Voltamos com você, Tapioca, é sempre Tapioca, mas eu quero pedir para ele, o CEO da empresa, falar com você sobre onde compra essa maravilha, Hélio Bandeira. Pastor, o mais importante de onde comprar, dizendo que isso aqui é bênção para a casa de Deus, né? Daqui que eu tiro meu dízimo e minha oferta. Daqui que eu consigo honrar a casa de Deus ali, colaborar com o Senhor, porque eu sei quão grande é o sofrimento de organizar a igreja, de que as portas ficam abertas. Mas prazer demais dizer que nós estamos no Guanabara, né, que é uma grande rede de mercado aqui no Rio de Janeiro. Estamos no Presunic, também uma outra grande rede de mercado. Estamos no Mercados Princesa, que somos líder de venda ali na região dos Lagos, que tem 19 mercados, são 26 a nível de Rio. Estamos no Ceasa também, que a gente faz uma distribuição para mais de 400 hortifrutis dentro dos bairros que compram com a gente e distribuem direto. Legal. E essa semana eu tive uma bênção aí que eu estava aguardando muito, assim, muita oração, né? Sempre com oração. Olha né? aí o que ele falou, hein? Muita Sempre- oração. Sempre com oração e sempre com legalidade, né? De trabalhar com um negócio na legalidade. Fechamos a rede Hortifruti, que é a rede da maçãzinha, né? Que é a Olha aí, natural olha da aí, terra. São olha aí. 60 lojas no Rio, 17 no estado de São Paulo. E estamos avançando por aí afora. Então, acredito que em cada bairro a gente está representando no Rio de Janeiro. Olha que legal, né? Poxa, que benção. E olha, eu como... eu falo pra vocês aqui, né? No primeiro episódio eu falei, de manhã não tem pão. Tapioca. Tapioca, amém. E olha, é fera. E agora, eu experimentei, aqui não tem, né? A eu- integral? A integral. Eu deixei ali embaixo. À primeira vista eu falei, isso é ruim. Sim, Porque a gente tem aquela visão de que tudo que é integral não presta. Certo. É gostosa, tô falando pra vocês. O bacana, É o bacana é pegar os benefícios do carboidrato, né? O nosso empresário, doutor William, e missionário da nossa igreja, Assembleia de Deus Viva 24 Horas, falou com bastante excelência, né? Sobre ali a segurança do produto para os idosos, que vai da primeira idade até a terceira idade, que é a isso aí. tapioca com whey e outras, É né? isso aí. Agora vamos lá. Você tocou num ponto importantíssimo. A gente sabe que que Deus nos dá é para Ele. A sabedoria. A Bíblia diz que tudo vem de Deus, né? Ele é o dom perfeito. Toda boa dádiva. Deus, ele nos abençoou, te abençoou, abençoou o William, abençoou o Tiagão aqui. Que eu quero dar uma palavra, eu vou passar essa palavra para o Tiago primeiro, sobre a importância, porque o Tiago está aqui comigo e a gente vai ter que fazer um segundo programa, porque quero ouvir esse camarada, porque é muita coisa abençoada. Tiago, então tudo vem de Deus. Então, agora, uma vez que vem de Deus, o Eider falou da palavra gratidão. É normal, é fiel, é bíblico a gente honrar a Deus, mesmo os empresários, porque senão a pessoa acha que quem tem que ser dizimista é o irmãozinho assalariado, é a viúva, mas eu, porque sou empresário, ganho tanto, quer dizer, não devo. É normal fazer participante desse serviço, dessa mordomia que é o dízimo, as ofertas. Tiagão. Sim, senhor pastor. Eu acho que, primeiro quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo e sou extremamente grato pela vida do senhor, por estar vivendo esse momento tão bacana com a igreja da Zona Sul. Mas eu acho que o dízimo aí é indiscutível, né? O dízimo é obrigação. A gente, infelizmente, a gente vive no meio hoje, não da nossa igreja, que nós precisamos crer que a nossa igreja tem esse conceito bem resolvido, porque é falado diariamente na abertura dos cultos. Reverendo é um homem que é muito movido pelo Espírito Santo, sempre está batendo nessa tecla com muito cuidado, com muito carinho, muito amor, mas ele nunca deixou essa tecla de lado, não é verdade, pastor? Porque é a Bíblia, né? É Bíblia, exatamente. Mas, infelizmente, dentro das igrejas, hoje a gente vê um movimento desse pós-moderno, de tudo isso, que traz conceitos errados. Então, na verdade, o nosso bate-papo deveria ser, igual o Elinho acabou de falar, deveria ser, cara, o dízimo, esquece, isso aqui é básico. Vamos falar sobre ajuda de pagar o aluguel, ajuda para pagar uma conta de luz, deixa eu participar disso aí, não é verdade, missionário? É aqui onde o coração do empresário deveria ficar
nossa, quero estar lá, quero ir lá. Sim, senhor. Pastor. Não eu tô aqui vibrando. Você tá falando, eu tô lembrando de casos, de situações. Exatamente. Porque realmente a igreja tem muitos custos. Hélio Bandeira e o William sabe disso, estão ali comigo, estão na Zona Sul. Você imagina, a gente paga 27.300 de aluguel num apertado daquele ali, mas não temos só isso, né? Então nós temos luz, temos água, temos telefone. Imagina uma conta de luz lá, é 4, 5 mil reais. Mas o que você falou é certíssimo. Então eu dízimo é inegociável, mas eu tenho outras coisas que Deus me deu na minha mão essa empresa, Deus me deu... Não estou falando empresa porque aqui nós estamos falando com empresários, mas eu poderia falar aqui do assalariado, do profissional liberal, aquele que vende a pipoca lá na rua, né? Lá na rua, vende o sacolé na praia. Quer dizer, o dízimo é um mandamento, né? Deus nos deu o ar que respiramos, Deus ele nos deu a sabedoria, a inteligência. A gente vê o Hélio falando aqui, é o coaching do negócio. Quer dizer, vê o William, o cara domina tudo, pô. Né? Dessa área da físio, isso é Deus que dá. William, é importante, então, essa área da contribuição, o cristão que é empresário, chegar junto? É a mais importante. Pastor, a gente tem que entender o seguinte, uma vez que a gente se converte, nós agora somos missionários onde Deus colocar a gente. E uma das formas de fazer missão é o investimento. Então, eu sempre tive isso desde a minha adolescência, o peso de que eu não trabalho pela sobrevivência, eu trabalho pelo reino. Aonde Deus me manda, aonde Deus me abençoa, eu estou ali para... O dinheiro é santificado, o dinheiro ele roda o mundo inteiro. Quando ele chega na nossa mão, ele é canalizado para o reino de Deus. E o reino de Deus é o que leva as pessoas a uma eternidade com Deus. Com Deus. É o que salva almas. Fisioterapia é importante, medicina é importante, comer é importante, mas nada disso te leva para o céu. O que leva é a pregação do evangelho. Então, eu sempre entendi isso. Aonde Deus me colocar... Eu sou um financiador do reino de Deus. E o que acontece, pastor? Isso traz bênçãos. Eu não posso dizer que tudo que aconteceu na minha vida, né, e tudo que Deus me deu e tem me dado, está acontecendo. Isso é obra de competência humana. São milagres. Uma empresa quebrada que eu assumi e a gente transformou aquela empresa foi milagre. Agora uma outra empresa, eu comprei uma outra empresa, eu não sei como eu paguei. É um milagre. Os clientes irem à empresa é outro milagre. Pós-pandemia, onde diversas empresas quebraram e a minha está lá, não quebrou, é milagre. Então, assim, eu vejo a ação sobrenatural de Deus, independente de uma capacidade técnica, por conta de uma fidelidade a Deus, através dos dízimos e ofertas. É aquilo, você se compromete com Deus, Deus se compromete com você. Isso é tremendo. Agora eu queria, junto antes de passar para Hélio, falar uma coisa interessante sobre a avareza. A gente está falando de contribuir, mas a gente tem um outro lado que as pessoas são atacadas, que é a avareza. É a pessoa achar que aqueles 10%, você vê, Deus poderia requerer o ar que respiramos. Poderia requerer, porque ele é dono de tudo. Ele tem o controle de tudo. Mas ele se fala, olha, traz 10% de tudo que vier à mão e as ofertas que são fruto do meu amor para com esse Deus que me alcançou e cada um de nós aqui foi alcançado em um momento da vida. Eu amo esse Deus, quero contribuir. Agora, é perigoso, William, a pessoa ser atacado pela avareza? Claro, eu já vivi isso, né? No momento de sucesso, muito dinheiro, ver muito dinheiro e o dinheiro se multiplicando e daqui a pouco você começa a ficar muito natural de fazer conta. É o que sofre os empresários. A maioria dos empresários, eles se tornam escravos da questão monetária. E Jesus chama isso de avareza, de adoração a Mamon, né? Que é o Deus do dinheiro. E se a pessoa não vigiar, a pessoa ela realmente sucumbe àquilo e se torna escrava daquilo ali. Né? Eu costumo dizer que Deus ele não trabalha com conta, ele não trabalha com exatas, né? Deus ele trabalha com milagre. Então, nós entregamos, independente do valor que seja, está diante de Deus. Até porque quem entregou isso pra gente foi Deus. E Deus ele multiplica de forma inexplicável. Deus ele não precisa explicar a forma que ele faz. Quando você vai para os feitos bíblicos e os feitos na nossa vida, eles são incalculáveis. Você não vai pegar um cientista, você vai pegar um cientista econômico ali que ele vai olhar a nossa empresa e ele vai falar assim:
Pô, eu não consigo explicar como é que você chegou a esse ponto. É. Aí a gente explica, foi Deus, Foi é Deus. milagre. E eu quero vir com o Hélio, mas eu quero já contar um testemunho. Me lembro de uma das batalhas minhas financeiras na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu estar ali orando. Eu tinha passado a noite orando com o missionário Rafael, recitando versículos de prosperidade, porque eu tinha que pagar um aluguel caríssimo, nós tínhamos luz, água, uma série de coisas para pagar. E eu orando a Deus e falando com Deus, aí Deus lá na madrugada deu aquela paz, porque a palavra e a oração traz essa paz, mas quando foi de manhã cedo, este homem foi lá e Deus havia falado com ele para levar uma oferta lá no templo, porque eu estava precisando. Quer dizer, o Deus o nosso Deus, que eu estava orando na madrugada com um missionário, ele lá moveu o seu coração. Hélio, é importante essa contribuição? Pastor, é inegociável, né? É Uhum. inegociável essa questão do que o senhor fez lembrar aí, que são tantas coisas que a gente fica tão feliz de participar. Eu lembro desse fato também. Eu dormi pensando em dar uma oferta para a igreja. Não saí, eu acordei de madrugada, falei, que oferta que eu vou dar? Senhor, dá mais sonho assim, sabe? As pessoas. Né? E o Espírito Santo falou claramente o valor, né? Uhum. Não cabe aqui falar de valores, importante que o valor supriu. Era o valor que se Supriu. necessitava. E numa ocasião, o senhor me passou nunca mais esqueço da minha vida, o senhor me passou uma responsabilidade Foi. de me ligar às 10 horas da noite dizendo que eu era o pregador de domingo de manhã, que é o Foi. principal culto. Então, missionário hoje tem habilidades e mais habilidades, prega com bastante facilidade, mas não era a minha pegada ali na igreja, né? E eu falei para minha esposa, acabei de receber um telefone, pastor, aconteceu alguma coisa? Eu falei, sim. Amanhã, 10 horas, eu tenho que estar o principal da igreja com 150 pessoas me olhando no mínimo. Porque Aleluia. o pastor, assim, a nossa igreja era uma igreja muito habilidosa através do Espírito Santo. De vez em quando chamar um para dar um testemunho, entrega o microfone na mão, aquilo ali já é o Espírito Santo te desinibindo, te refrigerando para você ter aquela paz. Mas assim, chegou na frente de um culto, né? O missionário deve ter suas primeiras vezes e até as atuais não deve ser muito fácil substituir o pastor, né? E assim, nessa pregação, nessa oportunidade de Deus, né? Eu nunca, também são muitas coisas que eu vou falar aqui que eu nunca vou deixar de esquecer, porque é muita coisa, é muita bênção, é muita paz, muito milagre, como o missionário falou, de Deus comigo, sabe? O reverendo costuma dizer que eu sou um troféu na mão de Deus em relação da onde que eu venho, para onde eu estou indo, que numa outra oportunidade, quando o pastor quiser, nós vamos estar aqui dando um testemunho também. Mas eu só lembro que eu estudei, fui dormir 1 hora, acordei 4 e Bíblia. Quando eu cheguei no culto, nada que eu estudei, o Espírito Santo quis que eu falasse. Ele me direcionou para dízimo, oferta e relação do cristão com Deus, como a igreja, né? E nessa oportunidade, assim, fazendo um resumo, eu tive, assim, a força que o Espírito Santo me deu, e a igreja, ela tem bancos do lado direito, bancos do lado esquerdo. E falando sobre dízimo, oferta, e a igreja olhar para Jesus, olhar para a Bíblia, né? Foi uma coisa muito forte para mim quando acabou o culto, pessoas me procurando, dizendo que estava precisando daquela palavra, que o Espírito Santo que deu, não fui eu, quero deixar isso muito claro, porque eu não estudei nada daquilo, né? Foi o que realmente Deus queria dar ali um puxãozinho de orelha na igreja sobre algumas coisas, e dela foi sobre o dízimo e oferta, que é muito claro para quem está vendo isso, vendo esse programa hoje aqui de sábado à noite, você entender, porque as portas para ficar abertas, elas necessitam de recursos financeiros. Não é o pastor que precisa de dinheiro, não é o missionário, é a igreja. A igreja é um todo. O pastor faz parte ali da igreja que ele administra, ele tem que suprir as necessidades dele, mas o principal alvo é a igreja. Então, se você precisa ter um local para você recorrer, para você estar com Deus, conforme Jesus fala na Bíblia, você precisa que aquelas portas estejam abertas. E como o pastor falou, começamos o dia 1º com um débito de R$27.000 e ao longo do mês chega-se lá, sabe quando? Porque para quem tem uma empresa sabe que tem um custo fixo e tem as variáveis. As variáveis são as surpresas do mês que acontece. É um carro, é uma viagem, é uma necessidade de um missionário para um sapato. Na maioria das vezes, irmão, na maioria das vezes as variáveis se tornam mais pesada do que o custo fixo. Normal. Eu acordo dia 1º devendo 56 mil fixo. Aí Meu Deus. Aí eu tenho que ir você pra vai rua. para as suas variáveis, cara, muita coisa que pode Isso aí me consola, né? Então, Ao assim, longo de 30 dias é realmente muito.
Então, assim, é muito importante que a igreja, os irmãos, as irmãs, né? Os servos de Deus que estão ali buscando algo, você vai para a igreja para... Eu tenho muito ido para a igreja para agradecer. Eu quero confessar isso para vocês. Eu fui um grande pedinte. Eu peço hoje proteção, direção, sabedoria, porque Deus abriu as portas. Se você não tiver sabedoria, ela vai se fechar por você. É você que vai fechar as portas. Deus não fecha a porta, não. É Só isso se você aí. estiver no caminho errado, vai bater de cara ali e vai voltar, como o Jonas, que a gente falou aqui no início. Mas, enfim, e eu tive a oportunidade, através do Espírito Santo, de dizer para a igreja o seguinte: vamos fazer uma brincadeira aqui, mas uma brincadeira espiritual? Sim. Posso fazer? Pode. Lado esquerdo, os avarentos. Lado direito, os dizimistas e ofertantes. Esse mês você está aqui contribuindo, coração liberal. Deus vai dar o retorno para que o próximo mês as portas fiquem abertas para o lado direito ou para o lado esquerdo. Resumiu-se ali a minha oportunidade da pregação. Ou seja, as portas precisam ficar abertas. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra para andar precisa. Não precisa que você seja dizimista, ofertante, liberal. Chegue junto. Eu já vivi situações que não cabe mesmo comentar, que é de muita tristeza. Eu tive a oportunidade lá, quando a gente estava no hotel ainda, de um grande empresário parar do meu lado, o cara gerente geral da Ortobon no Brasil, estava hospedado no hotel e virou para mim: pô, esse pastor fala muito em dinheiro, você sabe que dízimo, conforme a Bíblia, não precisa mais. Eu olhei para a cara dele e falei assim: irmão, eu vim da prisão, pô. Essa igreja me encontrou na prisão, no fundo do poço. Eu estou aqui sentado do seu lado porque eu aprendi a Bíblia, não quero saber desse assunto. Ele tomou um susto, falei: eu estou aproveitando que é um testemunho, né? Fiquei só 11 anos preso, era para mim ficar 20. Teve uma misericórdia de Deus na minha vida, que eu conheci o manual de conduta do arrependimento, né? Através da Bíblia, que essa igreja me ensinou, que o pastor me ensinou, que o reverendo me ensinou, que o missionário me ensinou. Então, não discuto o dízimo e oferta, não. E não discuto hoje com ninguém. Eu não dou oportunidade para ninguém falar para mim que eu estou dando dinheiro ao pastor. Eu sei o seguinte, o meu sócio majoritário, ele quer a menor parte. É bênção. Caramba, que legal. É Deus. Tinha que ter aplausos! Ele me dá hoje R$ 100. Toma, vai pagar suas contas aí, porque você está andando conforme a palavra. Tá tudo bem, senhor, eu vou deixar 10 aqui para contribuir. Eu duvido que eu deixe 10. O pastor sabe como é que eu trabalho em relação à minha vontade. Vou do que for. Todo mês eu estou suprido, eu tenho certeza disso. E eu sempre falo lá na igreja, eu falo assim: gente, para perto de um dizimista, você que não é, pergunta para ele: te falta? E eu vou dizer algo, olhando para o Hélio, olhando para o William e presenciando algumas situações, eles são caras de ser dizimistas hoje. Então, Deus tem abençoado eles, mas eles já deram no pouco. Nossa. Né? Lembra, Hélio? Já fui questionado. Eu, William. Já fui muito Já questionado. Já deram no pouco. Porque hoje você alguém pode estar assistindo a gente e falar assim: mas aí é fácil, né? Ele assim, empresário. Não, mas eles foram camaradas que já deram no pouco, né? Pastor, eu honrava meu dízimo. É, Eu aprendi do dízimo dentro da prisão, vou ressaltar isso aqui. Quando eu fui convidado pelo cantor Belo para conhecer a igreja num templo dentro da prisão, quando eu sentei lá, pastor Enoque, falei: pô, esse pastor aí... Não, a gente preso, tá? É importante falar isso. É importante falar isso. Falei: esse pastor aí, cabelo aí grande e tal. Eu: não, mas deixa ele abrir a boca. Pastor Enoque, quando abriu a boca, eu colei na cadeira. Doido para sair dali. Aí depois, numa oportunidade, vem outros pastores, missionários, falando sobre dízimo e oferta. Eu vou usar a frase da época. Minha linguagem hoje é outra, em nome de Jesus. Falei: Belo, pô, tu vai me chamar aqui, de preso pra caramba, falando palavrão na época ainda, né, que não era pra caramba, era outras coisas. A gente preso pra caramba. Pô, pra dar dinheiro pra pastor, porra, meu irmão, pelo amor de Deus, e meio que discutir com ele. Na outra quarta-feira eu tava lá sentadinho com o Espírito Santo, já tava... Aleluia. E eu fui aprendendo. E eu quero só dizer que isso aí é um tema que a gente não abordou isso hoje, porque o tema hoje é empreendedorismo cristão, mas é um tema que nós vamos tratar com o Hélio, eu quero trazer Hélio aqui para ele dar uma palavra para o jovem hoje, para o jovem que mora numa comunidade, para o jovem que está convivendo. Inclusive, Hélio Bandeira tem uma experiência recente, que ele foi palestrante para uma garotada, o que fazer para evitar, para não ir para a prisão. Esse cara tem uma história de vida violenta. Eu tive muito rápido, pastor, se eu deixar, não tem jeito, a gente fala. É para Deus, né?
Eu tive agora um mês e pouco atrás, fui convidado por um amigo meu, fui palestrar, fui dar um testemunho, né? Palestra para o mundo, eu fui dar um testemunho, porque a gente acabou falando mais de Deus do que de tudo, né? Para 50 crianças de comunidades do Rio, Acari, Chapéu Mangueira, entre outros. E ali era para falar, foi dentro do Tribunal de Justiça, presente lá o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Henrique Figueiredo, o corregedor e esse meu amigo. O que fazer para não chegar na prisão e o que é a prisão e o que é o empreendedorismo, né? Então, eu tive a oportunidade de falar de ali de uns 40 minutos, tá abordando esse assunto, mas numa outra oportunidade. Para mim foi um prazer muito grande. É aquela questão que eu falei do início, né? Deus abençoa, mas não é para você travar a bênção, é para você E uma coisa abrir ela. que a gente vai tratar disso em outro programa, pelo amor de Jesus, a gente não quer esgotar isso aqui, porque nós temos muita coisa para fazer, mas uma coisa legal que foi até a Luana que me falou e falou assim, pastor, e o Elinho lá deixou bem claro que quem é a igreja que operou isso? Amém. Que pastor é o nosso? Eu acho isso legal, né? A gente não esconde, né? Essa fé está na Bíblia, está em Jesus, né, pastor? Isso Amém. aí. William, então contribuir, né? A gente vai daqui a pouco para encerrar, mas eu queria essa palavra sua, você também que é um. Eu me lembro que você fez um voto a Deus de dar o dízimo do que você gostaria de ganhar lá atrás. Tá perto até de renovar ele, porque eu já Tem que tá renovar, chegando, né? tá chegando onde eu queria, né? Então a gente tá bem pertinho assim. E eu creio que até o fim do ano eu renovo esse daí, tem que aumentar, porque tá chegando onde eu queria. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, aí você que está ali comigo, você, além de estar ali na Zona Sul, também você está lá na Barra, vendo uma outra realidade. Nós temos um outro templo lá, que também se paga aluguel, nós pagamos R$ 5.000 por mês lá na Barra. Você vê, se a gente for juntando aqui, a gente está falando de, imagina, 27, estou pouco, 5.000 de Barra, 4.000 de luz e água, telefone, aquela coisa toda. Mas você, caminhando nisso que o Elin disse, é importante você ser um contribuinte, você está disposto e que isso agrada a Jesus. Pastor, é questão mesmo de ser convicto, né? Eu acredito que o sucesso, ele pertence àqueles que são firmes, né? E a questão de dízimo e oferta, a questão do financiamento da obra de Deus é algo inegociável para a gente, né? Pode faltar o carro para a gente andar, pode faltar uma roupa para a gente usar, mas o que é de Deus e não tem negócio, não tem negociação, né? Deus, ele nos trouxe até aqui, né? E quando não tínhamos o que temos hoje, Deus já estava com a gente, Deus já estava nos abençoando, né? O que nos trouxe até aqui foi Deus. Então, é algo que a gente não... É o que o Elinho falou. Não tem conversa, né? Não tem, assim, nem margem para se pensar em outra possibilidade, né? Até porque a gente vê, né, pessoas não crentes estão assistindo isso aqui, empresários, a gente vê que você deve estar nesse meio aí, pessoas que amam muito dinheiro, que seguram muito dinheiro e se tornaram escravo do dinheiro. É desse Então, jeito. hoje a pessoa, ela gasta o dinheiro dela num prostíbulo para poder aliviar um amor ao dinheiro, uma tensão emocional, gasta dinheiro com cocaína, com maconha, com antidepressivo, com um monte de desgraça, não vê um filho crescer, não curte uma família, perde tudo por causa de dinheiro, e aí quer falar do nosso dízimo e da nossa oferta? Aí Então, não tem dá, como, né? não tem nem moral para falar com a gente. O Elin foi firme, ele falou assim, isso é questão fechada É isso aí. comigo. Não tem. É questão fechada. E eu gostei dessa expressão, questão fechada. Temos que terminar. Vida é corrida. Mas sábado que vem nós estamos de volta. Agora eu quero fazer uma proposta a vocês. Temas. Escreva aí no nosso chat quais os temas que você quer que abordemos aqui na nossa bancada. São muitos, eu vou dizer a você que são muitos. O Ed já está convidado de novo para a gente fazer aqui a história de vida dele, mas passando e a nossa igreja que fala tanto aos jovens. Inclusive eu quero dizer que nossa igreja está com um movimento sobre os jovens glorioso, batizando crianças com o Espírito Santo. É algo fenomenal. Então você pode sugerir temas. Diga para nós o que você quer que venhamos a abordar nessa bancada do Mundo Real. Esse é um podcast que quer dar voz a você para abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que está abençoando muitíssimo. Tiagão, a gente volta? Sim, senhor. Sempre. Firme? Tiago já é de casa, você sabe disso, né? Lá tá o Tiago mágico, é ele que faz o milagre. William, boa noite, Deus abençoe, foi uma bênção ter você aqui.
É uma alegria, né, estar aqui com vocês, poder servir, né, ser útil dentro do reino. A gente está à disposição aí, se precisar. E vocês sabem que se deixar, ele toma o meu lugar de âncora. Hélio Bandeira, ele é um camarada com muitos dons. Pastor, a alegria é muito grande, assim, estar aqui. Sempre digo que é de lágrima nos olhos, real, né? Real. Porque quando a gente senta aqui para abordar esses temas, que o principal assunto é a Bíblia, né? É a fé, é a oração, o relacionamento com Deus, é ter a humildade de pedir ajuda a quem pode ajudar, né? Que é o Espírito Santo através do Senhor, da Bíblia, do nosso reverendo. Prazer estar aqui com o missionário William, com o Thiago ali que está fazendo as edições. O mágico. Né? E boa noite para todos, Deus abençoe. Agora, o Elinho, leva um recado para a doutora Luana. Sim, claro. Eu quero ela aqui nesse programa pra gente, quando você vier, a gente falar com ela, bater um bate-papo com ela sobre, ela é advogada criminalista. Tá aí um ótimo tema, hein? Não é? Um ótimo tema. Ela é advogada De criminalista. repente trazer ela, uma amiga que Uma também é amiga. advogada, uma criminalista, uma civil, uma trabalhista, aqui para Trabalhista. poder abrir os horizontes, né? Olha os Bem temas, bacana. como é que surgem. Perfeito, pastor. Amém. Obrigado. Tiago não gosta nada disso. Tiago é o nosso mágico. Amém. Bom, vamos embora. Shalom, família. Mas sábado que vem tem mais. Lembra, juntos até a volta de Jesus. Shalom.